Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde a todo mundo. Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos dar aqui início agora à nossa live que nós programamos para hoje, né? Eu junto aqui com o professor Leno, que já está lá a postos e já logo logo entrará aqui conosco também para participar da live. O professor Rolf está aí já devidamente ao vivo, né? Rolf, bem-vindo, Rolf. Você já estou lhe vendo bem aqui. Que bom, que bom. Então deve estar vendo Maravilha, distorcido, maravilha. porque para me ver bem deve ter alguma distorção, fisicamente falando. Rolf, eu estava dizendo aqui já o seguinte, que a gente já está aguardando seu convite para a gente ir até Porto Alegre, comer um bom churrasco aí junto com você, viu? Acho que você pode fazer esse convite para todo mundo já aqui agora, né? Não, já tá aberto o convite aí, estou esperando ansiosamente, até para comemorar aí, quem sabe, o resultado futuro, não muito distante, do Supremo Tribunal Federal, né? Porque até Esse agora... julgado. É verdade, Rolf, é verdade. Bom, pessoal, como vocês estavam vendo ali, eu vinha dizendo exatamente isso, eu estava esperando o professor Rolf entrar. Nós hoje vamos tratar aqui numa live muito bacana sobre a incidência do imposto de renda, sobre a pensão alimentícia, né? Um tema que realmente interessa toda a sociedade brasileira. Esse é um assunto que acaba, de um certo modo, atingindo várias pessoas, né? Então, claro que é um tema que chama muita atenção e, evidentemente, que eu não poderia estar aqui mais bem acompanhado do que o professor Rolf Madaleno. Rolf, daqui a pouco, vai explicar exatamente qual foi a participação dele exatamente na chegada dessa tese sobre a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. E claro que, evidentemente, vocês também vão tomar conhecimento desse aspecto, digamos assim, histórico a respeito dessa demanda, né? Mas antes eu queria, Rolf, também fazer uma apresentação sua. Claro que você dispensa apresentações, né? O professor Rolf eu conheço há muitos anos, é um dos grandes advogados que a gente tem no Brasil. Eu digo sempre, o Rolf está sediado em Porto Alegre, mas Rolf é um advogado brasileiro, né? Isso é importante que a gente diga também, para que todo mundo possa acompanhar aí, para quem não é de Porto Alegre, também acompanhar essa trajetória do professor Rolf Madaleno, né? O professor Rolf é mestre em Direito e graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. Rolf, você, na verdade, tem uma especialização muito específica em Direito de Família e Sucessões. Também é importante que todos que eventualmente não lhe conheçam, possa acompanhar esse aspecto também do seu currículo, né? Você já foi professor da graduação da PUC do Rio Grande do Sul, hoje é professor da pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, também já foi vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, já foi membro da diretoria da OAB no Rio Grande do Sul, é atualmente nosso colega. Eu tenho um prazer muito grande de dizer que eu sou o sub do Rolf. Então, quando o Rolf falta, que nunca falta, eu assumo. Então, lá no Instituto Brasileiro de Direito de Família, no nosso queridíssimo IBDFAM, que, aliás, tem uma importância muito grande nesse aspecto relacionado a essa discussão que nós vamos tratar hoje aqui nesta live, né? Rolf, também me permita fazer aqui algumas observações sobre as suas obras, né? O professor Rolf tem uma obra bastante densa e longa também a respeito do tema de Direito de Família e Sucessões. Nós temos aqui alguns destaques para o curso de Direito Civil, aliás, o curso de Direito de Família do professor Rolf, né? O Manual de Direito de Família, que é um outro título que tem também a discussão no mercado, né? A Sucessão Legítima, que também é uma obra de construção do professor Rolf, que é muito interessante, bastante completa sobre a parte da sucessão legítima, né? E aí algumas outras monografias, como Alienação Parental e a Fraude no Direito de Família e Sucessões, que você escreve em coautoria também com seus filhos, né? Na verdade, você tem essa felicidade de ter os filhos aí como seus juntos, seguidores, né? Também. Também tem a guarda compartilhada, né? Física e Jurídica da RT, que é outro livro. Sim, Guarda exatamente. Compartilhada Física e Jurídica, que eu escrevo com meu filho, o Rafael, e foi editado pela RT. Os outros são da Forense. Verdade, Rolf. Guarda Compartilhada também, que é um sucesso também, um livro que eu tenho, que eu acompanho também muito de perto, né? Bom, então, feita aqui a apresentação do professor Rolf,
Vamos agora aqui a alguns pontos que eu acho que são importantes aqui, introdutórios, para que todo mundo entenda exatamente qual é o ponto de discussão, por que o próprio IBDFAN se preocupou com esse assunto, né? Esse é um tema que realmente chama bastante atenção de muita gente, né? Vejam que, normalmente, quando as pessoas vão fazer o cálculo da pensão alimentícia, evidentemente que se calcula com todos aqui, levando em conta todos aquelas verbas que nós temos no nosso dia a dia, né? Como a própria alimentação, o lazer, a educação, o vestuário, enfim, tudo isso está em jogo quando a gente vai fazer cálculo do pensionamento para definir exatamente como é que vai se dar a pensão alimentícia, né? E nessa hora, muita gente acaba não levando em conta que tem que pagar também o imposto que incide sobre a pensão, né? E muitos ficam surpresos exatamente com esse assunto, depois até voltam. Eu não sei, você certamente já, como advogado, já deve ter tido questões relacionadas a essa, até volta para perguntar, ou vem de uma outra consulta perguntando por que tem que declarar de toda forma, às vezes se surpreende com as notificações provenientes da Receita Federal, né, que, aliás, é muito comum isso também acontecer, né, a pessoa ficar surpreendida com a notificação. E essa discussão começa justamente a partir desse fato, digamos assim, que são um fato principal, né? Por que vai pagar imposto de renda sobre a pensão? Em princípio, não seria a hipótese, né? E a discussão gira em torno do artigo 43, principalmente aqui do artigo 43 e também do artigo 153 da Constituição Federal, mas do artigo 43 do Código Tributário Nacional. E esse artigo 43 diz que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. E diz aqui de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E no inciso segundo, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Ou seja, a Receita Federal do Brasil interpreta que aquilo que se recebe como pensão deve ser tributado com o imposto de renda. Em razão disso, se construiu uma tese em contraposição ao que está previsto aqui no artigo 43, com base no artigo 6º da Constituição Federal, que foi alterado pela redação que foi dada pela Emenda Constitucional número 90 de 2015, né, Rolfi? Nessa redação foi incluída aí a alimentação como direito social, né, na nossa Constituição. E lá, no artigo 6º, muitos podem estar aí com a Constituição na mão e vão ver, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, de modo tal que isso vai em contraposição à tributação, digamos assim, da pensão alimentícia, né? Com base nisso, o IBDFAN desenvolveu uma petição inicial. Aliás, Rolf, eu gostaria aqui de deixar bem consignado a importância do advogado do IBDFAN, o Torroner, né? Torroner tem uma importância muito grande na elaboração da petição inicial dessa ação direta de inconstitucionalidade, né, que está em tramitação no Supremo, e vários argumentos foram utilizados nessa petição inicial, dentre os quais o de que a pensão não pode ser considerada renda, nem muito menos acréscimo patrimonial, como está previsto ali no artigo 43 do Código Tributário Nacional. E é com base nessa tese principal, digamos assim, que a gente tem essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi tramitando até chegar num ponto em que já havia alguns votos, e aí eu vou deixar para o professor Rolf detalhar essa questão do andamento ali dentro do Supremo, o professor Rolf vem acompanhando muito de perto essa questão. Então, tinha já alguns votos lançados, quando na semana passada houve pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes e o julgamento foi suspenso. Mais uma vez, já tinha havido pedido de vistas outras 2 vezes lá atrás, no decorrer da ação. Mas, Rolf, a primeira pergunta que eu lhe faço aqui primeiro, qual é a sua... Você tem uma participação fundamental nesse procedimento, isso eu acho que é importante a gente deixar aqui com uma nota histórica. Claro que o Dr. Roner tem toda, evidentemente, a importância também no segmento da ação de inconstitucionalidade, né?
que foi apresentada, direito à funcionalidade, mas você também tem uma participação relevante com o parecer que você fez sobre esse assunto. É importante você falar sobre esse tema, né? Claro. E também dissesse um pouco sobre a posição exata desse processo, até para as pessoas também compreenderem exatamente em que posição nós estamos. Rolf, meu amigo, você com a palavra. Me desculpa, eu fiz esse introito quase que já terminava a live, mas você fica à vontade aí para tocar esse assunto agora. Não, a introdução foi muito importante. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí nessa tarde de hoje. E eu acho que nós vivemos, Rodrigo, um momento histórico, socialmente histórico, né? Eu advogo há 43 anos e, na minha prática profissional, todas as vezes eu percebi que as pessoas, quando tratam dos processos de alimentos, elas geralmente, isso aqui, estou até fazendo uma meia-culpa, nós advogados acabamos não informando os nossos clientes da existência do imposto de renda. E do imposto de renda, que é importantíssimo no cômputo da pensão alimentícia, porque as pessoas fazem, em regra, os cálculos sobre o que elas gastam no seu dia a dia, mas não se dão conta e nem se interessam, porque quando a família vivia sob o mesmo teto, o imposto de renda ele era batido da renda inicial, da renda do provedor. Então, esta preocupação não constava no calendário da família que era sustentada pelo provedor. Então, normalmente, depois as pessoas eram surpreendidas com uma cobrança de um imposto de renda que variava lá até 30%, aliás, quase 30%, 27,5%. Isso significa dizer que nós acrescentamos pelo menos um filho a mais nesta obrigação alimentar. E um filho que, em realidade, deveria ter a obrigação constitucionalmente prevista no artigo 6º, que você acabou de ler aí, de que compete ao Estado assegurar, dentre vários direitos sociais, a alimentação, mas ele não assegura. Pelo contrário, ele tributa, porque o que faz o Estado? O Estado derroga dessa obrigação, ele transmite essa obrigação para o credor dos alimentos, para o alimentando, né, que é uma obrigação que deveria ser do Estado, porque esse criador dos alimentos agora então fica com a obrigação de sustentar com o pouco que ganha e com esse pouco que ganha acrescentar uma boa parcela desses alimentos para o Estado, que tinha a obrigação do mínimo existencial. E falando, Rodrigo, do mínimo existencial, eu vou falar das duas teses que basicamente sustentam esta ação direta de inconstitucionalidade 5.422, que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. A tese dela é fácil, ela é simples, e isso sempre me incomodou. Então, é um artigo que eu escrevi em 2015 e publiquei na revista de Direito de Família do IBDFAM e também depois reproduzi aí no meu livro Direito de Família, que já vem agora na sua 12ª edição, esse mês ainda de fevereiro. E nessa obra, então, eu desenvolvi esta tese com esses dois argumentos, de que haveria uma bitributação, porque os alimentos não podem ser tributados, a pensão alimentícia não pode ser tributada. Por quê? Porque pensão alimentícia não é renda. Pensão alimentícia é subsistência. Se fosse renda, a ex-mulher, o ex-companheira, em regra, são os que ganham pensão alimentícia. Se fosse renda, ela não ganhava pensão alimentícia. Se o cônjuge tivesse renda, ele não precisava de pensão alimentícia. Se os filhos tivessem renda, tanto não tem, porque às vezes não, né, são menores de idade, se presume necessidade, então eles não têm renda. Isso está evidente, isso salta aos olhos, porque aquele artigo 43 fala em renda, em acréscimo de riqueza, e não há um acréscimo de riqueza. A riqueza é uma só, é aquela que entrou através do salário do provedor, e nós estamos falando de uma época, porque esse decreto, essa lei 7.713 é de 1988, e foi ela que criou esse tributo incidente sobre a pensão alimentícia. E quando nós falamos de 1988, nós estamos falando de praticamente 44 anos atrás. E 44 anos atrás até hoje, as pessoas continuam sendo cobradas de um imposto que jamais deveriam ter pago, que jamais poderia ter sido cobrado. Nós estamos falando de 44 anos de uma injusta tributação, de uma evidente e clara bitributação. Porque pensão alimentícia, repito, não é renda, é subsistência. Basta ter um raciocínio mais simples ainda, que é o seguinte: se todos nós, família, moramos na mesma casa,
Por que haveria tributação? Não há, porque a renda é uma só. Porque o provedor recebe aquela renda e mantém a sua família. Mas aí essa família se separa, mas o que que se acontece separou... é o destaque, né, desse valor para a família que não está vivendo sob o mesmo tempo. Continua sendo devedor de um ato de uma assistência mútua. Os pais devem assistência aos seus filhos. Só porque eles se separaram, isso não criou uma nova renda. E tanto não é renda nova que quem tem a restituição do imposto de renda não é o filho e a esposa que recebe a pensão alimentícia. Esses só pagam o tributo duplamente, né? Mas quem tem a restituição é só o provedor. Isto é a prova cabal e acabada de que só existe uma renda. Tanto que a Receita Federal devolve aqueles valores da restituição, que são mínimos e inexpressivos, mas esses valores mínimos e inexpressivos, eles são restituídos para o provedor, para aquele que paga a pensão alimentícia. Mas o Estado tributa os dois, mas não devolve para a família que paga a pensão alimentícia. Então, esse era o primeiro argumento. Não há renda nova, não há riqueza, não há ingresso de renda nenhuma e também não há renda proveniente de nenhum capital que esteja sendo aplicado. Então, se trata única e exclusivamente de uma subsistência. E o segundo argumento era o desse artigo 6º, né, e inclusive daquilo que nós conhecemos pelo mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o mínimo que a pessoa precisa para viver com dignidade. E essa dignidade desaparece quando a minha pensão alimentícia, que é subsistência, que não é nova renda, que não é nova riqueza, ela ainda é tributada, mais uma vez, porque a renda é uma só. E aí, então, ela é tributada e ela, então, descaracteriza esse mínimo existencial. Porque uma coisa, Rodrigo, que todos nós, como advogados, nunca conseguimos entender é como é que, digamos assim, uma família de 4 pessoas ou de 5 pessoas, como é que, quando todos estão juntos, todos vivem com 100% da renda do provedor. Quando eles se separam, vem uma mágica que eu nunca consegui explicar para ninguém que me consultou a respeito disso, é que, de repente, que é o provedor, vai viver com 70% da sua renda e ele acha insuficiente. Mas acha que os outros 3, 4 familiares que vão ser os alimentantes conseguem viver com 30% ou 33% no máximo. E aí, então, dependendo do valor, se tem 3 filhos, se tem 4 filhos, dependendo do valor que alcança esses 30%, ainda vem o governo e toma 1/3 quase dessa pensão, ou 30% ou 27,5% dessa pensão. Quer dizer, o governo ele não respeita o mínimo existencial. Pelo contrário, ele viola esse mínimo existencial, acrescentando um crédito dele indevido, inconstitucional, sem se preocupar com aqueles que já vivem com muito pouco. Essa conta deveria ser inversa, né? Porque se fosse considerar a quantidade de pessoas que dependem, né, de uma renda familiar, o caminho deveria, os percentuais deveriam ser invertidos, mas não são. Não são porque mais uma prova cabal e evidente de que existe uma única renda, que é não penalizar o provedor. Não tirar todo o dinheiro do provedor. Né? Ele é um provedor, então não vai ser o inverso, não vai ser 70% para os filhos e para a esposa e 30% para ele. Mesmo que fosse, não ia alterar de modo algum o nosso pensamento. Mas não é. Eles preservam aquele que paga, dizendo, olha, não dá para tirar da renda familiar mais do que 30%. E aí achata a família que, por conta de uma mudança de teto, vai ter que pagar imposto de renda. Então, ao invés deles serem alimentandos, deles serem, né, subsidiados, eles passam a ser contribuintes pela invenção do Estado que resolveu tributar e que esta pensão alimentícia não se encaixa em nenhum dos incisos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Então, esses são os 2 argumentos fundamentais. Tá? Porque eu não quero tomar todo o tempo, Rodrigo, mas só para acrescentar, nós estamos falando de uma lei criada há 44 anos atrás, em que naquela época, olha, eu já estava formado há uns 10 anos, para vocês verem como eu já sou meio idoso, mas 10 anos de existência profissional e naquela época ainda a mulher era voltada ao trabalho doméstico, aos filhos,
aos enfermos da família, aos velhos da família, ao próprio marido, aos cuidados da casa, às eventuais atividades sociais beneméritas, não remuneratórias, e à reprodução. Esse era o papel da mulher naquele tempo. Mudou de lá para cá? Se mudou, mudou muito pouco. Deve mudar muito mais. Mas, mais do que isso, nós ainda continuamos mantendo a pensão alimentícia para mulher e filhos. Se não é mais para a mulher, é para os filhos. A regra é essa. Todos que são alimentando-os não têm renda nova. Não tem nova riqueza ingressando na sua... Pelo contrário. É uma pobreza pela redução de que antes usufruíam de 100% e agora todos os 3 ou 4 do meu exemplo têm que usufruir de 30%. Entrou na vida dessa gente uma pobreza. E muita dessa gente foi tomada de surpresa porque está sendo cobrada de algo que jamais imaginou que pudesse ser devido. E agora muitos deles devem porque não conseguiram pagar. E não conseguiram pagar porque o Estado agrediu exatamente esse mínimo existencial dessas pessoas. E é disso, termino agora, Rodrigo, e é disso que nós estamos tratando nessa ação direta de inconstitucionalidade, que continuo dizendo, nós temos aí um feito político enorme, mas é um feito político social e não um feito político na expressão exata da palavra. Nós precisamos saber se esses que nos julgam vão efetivamente realizar um feito político social ou vamos inverter mais uma vez as nossas expectativas e deixar com que nós todos, cidadãos e cidadãs brasileiras, nos frustremos cada vez mais com quem nos julga. Desculpe, porque pois é, fantástico. Olha, a gente fica aqui lhe escutando 24 horas. Né? Você sabe que 1 hora só da live já não é suficiente para escutar tanta informação bacana que você tem, principalmente sobre esse tema, que realmente é um tema que atinge a todos. Eu estava aqui vendo também as manifestações de todos que estão nos assistindo agora, e todos concordando plenamente. De fato, não há sentido, me parece absolutamente ilógico, toda essa argumentação que você faz, né, que você colocou no parecer, que deu todo o subsídio lá para que o IBDFAN pudesse mover a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, o que chama a atenção é que nós vimos com a ação tramitando, nós já vimos com 6 votos favoráveis, né, à inconstitucionalidade, e o ministro Gilmar Mendes, na última quinta-feira, salvo engano, na quinta-feira, né, terminando o plenário virtual terminaria ali na sexta-feira, às 23h59, né, como diz a regra do plenário virtual, ele acabou fazendo um destaque, né? Seria bom que as pessoas entendessem como é que funciona o destaque. Né? O destaque ele é um pedido um pouco diferente, né, do pedido de vista, né, do ministro. Então é importante que as pessoas todas, que todo mundo que esteja assistindo, tenha a exata noção do que é o pedido de destaque. Seria bom que você também fizesse essa explanação, Rolf. Claro, Rodrigo. O que eu queria antes falar é o seguinte. Esse artigo foi escrito em 2015, não sei se eu cheguei a fornecer essa data, foi escrito em 2015 e logo em seguida o IBDFAN, então, né, foi publicado na revista, como eu disse, e aí o IBDFAN, através do nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, e aí então com o auxílio inefável do nosso advogado, o advogado do IBDFAN, Roner Botelho, redigiram a petição inicial, chamada ação direta de inconstitucionalidade, e usaram lá como fundamento os argumentos esses que nós acabamos de desenvolver um pouco antes. Então, esse processo começou em 2015 e só teve o primeiro, e caiu nas mãos do relator, o Dias Toffoli, que em outubro de 2021, do ano passado, depositou o seu voto, né, reconhecendo a inconstitucionalidade, e aí então teve um pedido de vistas do ministro Roberto Barroso, que logo em seguida também trouxe o seu voto escrito, 2 votos escritos, e ele então também acompanhou, né, o relator, trouxe um voto acrescentando outros argumentos, e mais uma vez houve um pedido de vistas, o segundo pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que também, algum tempo depois, nós estamos falando lá de novembro, mais ou menos, do ano passado, até agora, fevereiro, quando ele trouxe para julgamento virtual.
E o que nós estamos falando aqui, respondendo a sua pergunta, são essas novas firulas do tempo de pandemia, porque antigamente a gente só falava em sessões presenciais e agora não, nós temos as sessões virtuais, onde então os ministros apenas depositam os seus votos e tem aquelas sessões presenciais, que ainda não são presenciais, mas que são a tela cheia, onde todos eles aparecem na tela e nesta tela, então, eles proferem os seus votos. Então, quando o ministro Gilmar Mendes fez esse pedido de destaque, né, ele, evidentemente, trouxe esse processo, tirou ele do mundo virtual, mas ele ainda se mantém no mundo virtual, apenas que, como não tem a presença em sessão, fisicamente falando, todos vão falar através de uma tela. Mas aí, então, começaram, e talvez isso seja um problema nosso, do país que nós vivemos, porque toda vez que alguém pede alguma coisa num processo de comoção social como esse, todos nós já ficamos extremamente preocupados, porque a gente vivenciou muita coisa, principalmente nos últimos tempos. Os rumos iam num sentido, de repente, uma reviravolta, e eles vão num sentido completamente contrário. Então, essa cultura não tem como censurar quem sai até aqui falando que há a preocupação de que tudo possa voltar a estaca zero, e essa foi uma expressão que foi utilizada aí nas redes sociais, de que tudo ficou zerado, de que tudo chegou a estaca zero. Bom, eu acho que é importante se estabelecer ou se reconhecer que nós não estamos na estaca zero. Nós estamos, neste momento, numa votação que se diferencia de 6 votos favoráveis a 0. Dizer que a estaca é 0 significaria dizer que todos esses votos escritos, tem 3 votos escritos, o do Dias Toffoli, o do Roberto Barroso e o do Alexandre de Moraes. E existem 3 acompanhamentos, do Ricardo Lewandowski, da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen Lúcia. Bom, então, com o destaque do ministro Gilmar Mendes, isso significa dizer que eles vão discutir isto de novo, agora de modo na presencial, tela, na grande tela, né? Mas discutir significa aceitar, para aqueles que temem que voltemos à estaca zero, significa dizer que 6 ministros que já votaram, 3 inclusive por escrito, teriam que voltar atrás. Isto é difícil de aceitar, que 6 ministros que se depuraram mais de 5 anos, se deitaram, perdão, mais de 5 anos sobre esse processo, cheguem agora, né, num pedido de destaque, que a gente também não sabe se ele vai destacar para reverter, né, o destino tendência, né, do julgamento, como pode ser para outra situação, que pode ser para modulação, vamos falar disso daqui a pouco, mas nós já tememos que não seja modulação, a gente tem medo que seja a inversão de tudo que já foi julgado. E isso eu acho difícil. Eu não quero acreditar nesta possibilidade que 6 ministros competentes, né, com independência de julgamento, né, que trouxeram votos escritos, que tiveram 5, 6 anos para amadurecer essas ideias e que não fizeram nenhuma ressalva em seus votos em relação àqueles 2 argumentos que nós referimos, né, do mínimo existencial e da bitributação, de que não há uma segunda renda na pensão alimentícia. Esses votos foram acatados num movimento, quem sabe até inusitado, de 6-0. Então, acreditar que esses votos sejam revertidos é extremamente difícil, porque teriam que dizer que não pensaram bem, teriam que dizer que não julgaram bem, teriam que dizer que não se deram conta disso ou daquilo, ou seja, teriam que admitir que algo servisse para trazer o inverso, totalmente inverso, proporcionalmente inverso, e isso está além da minha imaginação, de que alguém possa fazer toda esta inversão, né? Nós conhecemos outras situações, mas algo a ponto de 6 ministros ou alguns deles inverterem os seus votos, teria que ser um Messias, trazendo uma informação nunca antes imaginada, nunca antes pensada, que nem a defesa do Estado conseguiu trazer. Porque se vocês olharem os votos, nenhum deles faz nenhuma referência em relação à defesa do Estado quanto à tributação.
passam ao largo da defesa do Estado. Então, teria que ser o Messias que descobrisse algo novo, inédito, capaz de convencer todo mundo de que houve um grande engano nesse julgamento. Então, também acho, Rolf. Isso Aliás, que Rolf, eu li os votos tem o voto condutor, é o voto do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, né? E li também o voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Roberto Barroso, né? São votos bem substanciosos. A gente nota que estão bem seguros do que estão realmente ali concluindo, né? Eu não vejo, assim, a priori, nenhuma possibilidade de reversão, né, daquele raciocínio muito claro que estão dispostos ali nos votos, né? Aliás, no voto do ministro Barroso, ele sugere a tese de repercussão geral, né? Como é que se daria a tese de repercussão geral a respeito desse assunto, e diz lá que nessa sugestão dele, né, entre aspas, aqui eu vou falar entre aspas, quando ele sugere é inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre os alimentos ou pensões alimentícias quando fundadas no direito de família. Fecho aspas. Isso é a sugestão que ele traz no voto dele, quando ele pediu vistas lá atrás. Ele teve vistas no decorrer do ano passado, do ano de 2021. Ele fez esse pedido de vista e trouxe o voto escrito muito bem posto, inclusive lá, né? Algumas questões são interessantes aqui a gente destacar, e aqui agora a gente vai passar para uma parte da nossa conversa, Rolf, que é mais, digamos assim, mais específica mesmo sobre a própria sugestão de tese de repercussão geral. Uma delas é essa menção que é feita aqui na tese de repercussão geral sobre as pensões alimentícias fundadas no direito de família, né? Isso é um destaque importante que é feito aqui na sugestão, que provavelmente vai ser esse mesmo que vai prevalecer ao final, né? E a pergunta até que eu deixaria aqui para você, para a gente bater um papo sobre isso também, é essa ênfase na citação do direito de família na tese de repercussão geral, ela se dá em razão de quê? Você acha qual é a preocupação que há por trás disso? Não? Quais são as outras pensões que não seriam fundadas em direito de família? Aliás, a propósito disso, temos aqui também uma pergunta a respeito desse assunto, a decisão extensiva à pensão por morte, que eu acho que, aliás, mexe um pouco com essa questão aqui, que é trazida no próprio bojo da tese de repercussão geral. Ou seja, melhorando aqui a pergunta, quando ele diz inconstitucional a incidência de pensões alimentícias quando fundadas no direito de família, quais seriam as outras pensões que não são fundadas em direito de família e por que essa preocupação? Eu acho que isso é importante a gente deixar esclarecido. Eu acho que tem a pensão proveniente da Previdência Social, que é a pensão por morte, a pensão, todas essas pensões que existem oriundas da Previdência Social, essas são renda sim, elas não exercem a mesma função da pensão alimentícia. Existe a pensão, existem os alimentos do direito sucessório, do legado de alimentos, que então aí sim há um acréscimo de renda, não se confunde em nada aqui com essa questão do mínimo existencial, dessa solidariedade familiar, não tem nada a ver com os argumentos que restringem a não tributação, efetivamente, a pensão alimentícia proveniente do direito de família, seja ela destinada à ex-esposa, ao ex-companheiro, ou à ex-companheira e aos filhos. O fato é que apenas se menciona e se restringe, se circunscreve à pensão alimentícia oriunda do artigo 1694 do direito civil, do direito de família. Outros alimentos, inclusive os alimentos compensatórios, não ingressam aqui nessa questão. Não estou dizendo que os alimentos compensatórios sejam tributados. Aqui é uma outra questão. Mas eles não são necessariamente alimentos oriundos do artigo 1694. Muito pelo contrário. Os alimentos compensatórios, eles são divididos entre alimentos compensatórios humanitários e alimentos compensatórios materiais. Agora me esqueci da palavra que eu sempre utilizo momentaneamente, mas são alimentos que têm outra ordem de razão de ser. Então, existe um universo maior de alimentos, mas a pensão alimentícia é estrita, é termo que é inerente ao direito de família, da subsistência, né? Quem tem pensão alimentícia não tem renda, e se não tem renda, não pode ser tributado. Essa questão que você levanta dos alimentos compensatórios, eu acho que é um tema muito interessante, inclusive já
contemporâneo, esse independentemente da decisão do Supremo, né, Wolf? Porque a pensão de natureza compensatória, ela tem natureza indenizatória, na verdade, né? Sim, E como sim. tal, não se pagaria imposto de renda sobre ela, mesmo de qualquer forma. Essa distinção que você faz sempre, aliás, no seu livro de Direito de Família, você tem uma explanação muito didática a respeito desse assunto, da tipologia, da categorização dos pensionamentos que nós temos no Brasil, né? Dentre as quais a pensão compensatória e essa pensão de natureza civil, digamos assim, de direito de família que a gente tem disposta no nosso Então, até Código lembrando, Civil. Rodrigo, se me permite aqui, da pensão dos filhos de militares, também não é pensão alimentícia. E é pensão que deve ser tributada, sim. Então, realmente, existem várias outras categorias de pensionamentos ou de alimentos que não são, né, inerentes ao direito de família. Perfeito. Inclusive, essa é a razão pela qual o ministro Barroso fez menção, né, nos alimentos fundados no direito de família. O que chama a atenção também, e veja, na proposta de tese de repercussão geral dele, que ainda não está, evidentemente, totalmente decidida, né? Mas ele fala também, Rolf, que é inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre os alimentos, isso é uma expressão que me chama a atenção aqui, os alimentos ou pensões alimentícias. Acho que para deixar bem consignado mesmo que em qualquer hipótese que a gente vá chamar, acho que a denominação, talvez uma preocupação com a denominação, eu não consigo ver aqui uma distinção, digamos, conceitual entre alimentos aqui mencionado ou pensões alimentícias, né? Eu Você acho pensa sobre isso aí? Eu acho que aí houve uma certa confusão, assim, porque alimentos podem abarcar todos os gêneros que nós aqui falamos antes, né? Mas a pensão alimentícia, essa é específica do direito de família, né? Quem tem dependência alimentar tem direito à pensão alimentícia. Claro que nós chamamos isso comumente de alimentos, mas para identificar que tem sua origem no direito de família, nós chamamos de pensão alimentícia, ao contrário da pensão compensatória, que não é uma pensão alimentícia. Ambas asseguram alimentos, mas um tem caráter indenizatório e o outro tem caráter de subsistência, de sobrevivência. Quer dizer, então, são naturezas diferentes. Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo. Uma outra questão que eu acho que também vai repercutir, veja que a gente vai entrar numa seara, digamos assim, tributária, numa conversa de dois civilistas, né? Então a gente já vai pedindo desculpas aos tributaristas, né? Digamos assim. Vou começar as bobagens agora. O que chama a atenção é que hoje, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, né, de quem está recebendo a pensão, normalmente se procura aquele espaço que está lá na declaração de imposto de renda para colocar como rendimentos tributáveis, porque hoje o rendimento é tributável, né? Quando a decisão, quando o julgamento terminar, e a gente espera que termine né, com essa tendência, né, de se declarar inconstitucionalidade, como é muito provável mesmo, nessas alturas, é extremamente provável, eu diria assim, né? Nós vamos fazer a declaração na área de rendimentos não tributáveis, né? Que também está disponível lá no formulário da Receita Federal do Brasil. O que é interessante é que quem paga e declara como gasto dedutível, né? Do seu imposto, ou seja, o alimentante que paga, declara na declaração de imposto de renda dele, estou pagando a pensão no valor de tanto, e ele pede a dedução do imposto com base justamente nesse pagamento, né? Porque ele é o único provedor. Porque ele é o único provedor. Ele é o único provedor, né? Porque é a única renda, é a renda familiar. Pois é. E eu quero acreditar, Rolf, aqui eu confesso a você que é uma seara que eu não entendo nada, que é a seara tributária, que o provedor agora, a partir do momento em que houver, logicamente, a decisão, não vai mais poder deduzir. Não é? Porque não, eu até acho que pode. Acho que vai, Rodrigo. Por quê? Porque o que acontece? Ele, o provedor, é o indivíduo que na família ganha renda e com essa renda sustenta seus filhos. Né? Então, ou a esposa. Mas pode acontecer, e cada vez acontece mais, de que agora homem e mulher, ou casais, né? Os ascendentes, eles recebem suas próprias rendas e ambos são obrigados a subsidiar os seus filhos. Então, quem paga essa pensão alimentícia, né, ele teve a tributação quando recebeu a sua renda
e aí então ele tem a sua restituição. O que parece que vai precisar ser, de alguma maneira, regulamentado é que se os dois têm rendas, o casal tem renda, os dois estão subsidiando os seus filhos. E aí os dois deveriam receber a restituição. Não sei se metade para cada um ou proporcional à contribuição de cada um. Esta é uma hipótese cada vez mais presente, de que os alimentos ou a pensão alimentícia acabe sendo paga só para os filhos e os dois, o casal, os dois contribuem para o pagamento desses alimentos. E aí, de alguma maneira muito injusta, porque os filhos ficam lá, quem sabe, com a mãe ou com um dos progenitores, aí só o outro que recebe a restituição, porque só o outro é que foi taxado com a obrigação alimentar. Esquecem aí, lá no direito tributário, que o outro cônjuge também tem renda e também da sua renda contribui para a manutenção dos filhos. E aí, então, essa injustiça ela se espraia por uma situação que ainda não foi abarcada nessa ação direta de inconstitucionalidade, mas que vai gerar, sim, muitos outros movimentos de correção de um rumo que há 44 anos anda na direção errada. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Rolf, uma das perguntas mais recorrentes na semana passada, quando a gente fez repercussão sobre a decisão, que já ia ali com 6-0, foi exatamente a possibilidade de se pedir o que pagou indevidamente, como se acabou de afirmar, né? De imposto de renda nos últimos 5 anos. Né? Essa foi muito recorrente. 5 anos por conta da prescrição, claro, das obrigações de natureza tributária, né? E isso foi muito recorrente. Poxa, quer dizer, então, que se eu paguei com base numa norma inconstitucional, a norma inconstitucional, em tese, ela retroage, ela é inconstitucional sempre, né? Eu estou aqui lembrando do nosso queridíssimo amigo, do amigo do peito, do seu amigo do peito também, nosso Zeno Veloso, que dizia, se é inconstitucional o tempo inteiro, não tem constitucional pela metade, digamos assim, né? E nesse caso é interessante que o Supremo ele sempre tem se preocupado em fazer as modulações, ainda agora há pouco tratou desse assunto, inclusive pode ser que o ministro Gilmar Mendes tenha pedido destaque justamente para tratar da modulação, né? Ou seja, dar eficácia à decisão só com efeito ex nunc, portanto, desde o momento da publicação da decisão, quando houver, para frente, né? E não retroagindo, né? Então, seria importante também a gente explicar um pouco sobre essa modulação. Eu estava lembrando, inclusive, hoje, do tema 825, se eu não me engano, do Supremo, tema de repercussão geral também do Supremo, que tratou sobre a tributação do ITCMD no caso dos bens declarados no exterior, dos bens que estão no exterior, né, que deu uma grande repercussão também. O Supremo já decidiu ano passado, dizendo o seguinte, olha, só pode haver essa tributação se por acaso houver uma lei complementar de ordem federal. Portanto, não pode haver só as normas estaduais, né? Isso gerou uma preocupação muito grande, especialmente do Estado de São Paulo, que apresentou, inclusive, embargos de declaração, independente do julgamento nesse caso lá, específico, justamente em razão dessa modulação do tempo. Seria bom que você também tecesse alguns comentários sobre essa questão da modulação, nesse caso específico. As pessoas querem saber se vão poder pedir o que pagou indevidamente ou não. Né? Não sou um tributarista, mas acho que posso dar alguns pitacos aqui nesta seara. Em primeiro lugar, assim como você, Rodrigo, eu acredito piamente de que o ministro Gilmar Mendes tenha pedido exatamente esse destaque em função da modulação, que ainda não foi devidamente tratada nos julgamentos que já tinham em número de 6 votos favoráveis. Então, me parece extremamente relevante que ele traga à discussão exatamente isto que nós chamamos de modulação, que é saber se esses efeitos que declaram inconstitucional a cobrança da pensão alimentícia, se eles vão valer daqui para frente, ou daqui para frente e para trás também, pelo menos para os últimos 5 anos, contando aí a prescrição. Né? Aí eu quero acreditar que esta modulação, mas é apenas um palpite, ela se dê daqui para frente. E explico por quê.
Porque quando se tem o que lá no Supremo Tribunal Federal ou os constitucionalistas chamam de confiança justificada, é aquela situação em que os impostos ou os tributos, no nosso caso aqui, eles eram cobrados em cima de uma lei. E aí a lei foi criada e a lei tinha lá vigente há 44 anos, gerou uma justificadíssima confiança na licitude dessa cobrança. Imaginem vocês se agora, de repente, pudessem todos aqueles que já pagaram, né, e todos os que foram cobrados pelo imposto que se tinha como efetivamente devido, e havia uma confiança, uma certeza na existência dessa tributação, na validade dessa tributação. Então, em função disso, a modulação tende a ser daqui para frente, de modo que quem já pagou não vai ter restituição. Quem não pagou e ficou devendo, aí eu não saberia dizer exatamente, porque pode entrar nesse período da confiança justificada e pode ser cobrado pelo que está devendo, pelo que está sendo executado, ou não, porque aí vem de novo a lembrança do nosso queridíssimo Zeno Veloso. Ela é inconstitucional desde a sua origem, lá em 1988, mas a modulação vem exatamente para evitar essas surpresas ou esses excessos ou esse desconcerto que pode acabar gerando, né, em termos de demandas judiciais de pessoas querendo a restituição daquilo que pagaram, que é algo que aparentemente é mais do que compreensível, mas que a modulação se faz extremamente necessária. Então, quando nós falamos da suspensão em função do pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, salta aos olhos a evidência de que esse destaque pode ser exatamente em decorrência da modulação, para que não fique aí uma espécie de terra de ninguém, todo mundo cobrando o que pagou e que não deveria pagar, sem que isso tivesse sido exatamente modulado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está de bom tamanho. Isso está absolutamente aceitável e é esperado. Faz parte desta continuação desse julgamento. Pensar no retrocesso, isso me preocupa. Isso eu não consigo acreditar, porque, como disse antes, seria fazer com que 6 ministros do mais alto teor chegassem à conclusão de que todos eles, ou quase todos eles, erraram, porque todos teriam que errar, porque se alguns só erraram, teriam que se pendurar em algum que acertou ou em outro que efetivamente errou. E quem pular para um lado contrário, ao que já vem da tendência dos 6 votos a 0, terá que se explicar muito mais do que já se explicaram os que votaram a favor da inconstitucionalidade, porque essa é defensável, no meu modo de pensar. Dizer que ela é constitucional é extremamente difícil. Até agora, ninguém conseguiu dizer. Dos 6 votos, 0 em contrário. Então, exatamente. A modulação é fundamental. Até mesmo para evitar os embargos de declaração depois, né? Porque certamente a União iria embargar a declaração para saber o que teria que se fazer com essas cobranças que viessem em seguida, né? Eu tirei aqui os comentários, pessoal, só para esclarecer para vocês, não foi por nada, os comentários estavam maravilhosos, eu estava aqui acompanhando bem os comentários da nossa live, mas como eu notei que a internet ficou um pouco inconsistente, eu tirei um pouquinho para ficar mais leve e a gente poder conversar melhor, mas daqui a pouco eu ligo de novo, até porque a gente já está no finalzinho aqui também. E, Rolf, eu vim agora há pouco um dos comentários aqui, justamente uma pergunta que era a seguinte: esse ano a gente vai ter que continuar pagando? Vai, até agora não há decisão nenhuma, né? E mesmo assim, quando houver a decisão será com efeito ex nunc, provavelmente, não será necessariamente, mas é provável. O Supremo tem julgado as questões de direito tributário com esse viés, né? No caso mesmo lá do ITCMD, fez assim, inclusive ressalvando, Rolf, eu estava vendo outro dia, ressalvando as execuções que já haviam começado, né? Quem começou a execução vai continuar ali havendo a cobrança normalmente, porque o fato gerador foi antes e tal. Isso é muito provável. Havia essa ressalva lá, inclusive disposta nos embargos de declaração, salvo engano também pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também votando
nos embargos de declaração que tratava sobre a modulação. É provável que se evite os embargos de declaração justamente já trazendo agora para esse caso como é que vai se dar a aplicação da norma no tempo, né? Rolf, olha, infelizmente esse tema aqui é um tema que vai gerando aqui um bate-papo agradável, muita gente participando. Fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que estão aqui conosco hoje, ao vivo agora. Só para deixar claro, pessoal, nós vamos deixar esse vídeo aqui disponível aqui no nosso canal, no Direito Civil Brasileiro, né? No @Direito Civil Brasileiro. Também o professor Rolf tem um canal super movimentado aqui no Instagram. É importante que todo mundo siga também o professor Rolf Madaleno, no @Rolf Madaleno também, que é um professor que traz sempre muita informação importante. Eu acho que é bom também que todos vocês acompanhem o professor Rolf. E, claro, quem não teve a chance de nos ouvir agora, nos assistir agora, vai poder assistir depois também lá no nosso canal do YouTube, chamado Direito Civil Brasileiro. Basta ir lá, acessar. A partir de hoje à noite, a nossa equipe aqui do Direito Civil Brasileiro já vai colocar disponível também esse vídeo lá no YouTube do Direito Civil Brasileiro. Acompanhe também lá, tem vários outros temas bacanas. A gente está sempre atento a essas temáticas mais recentes, assim, para que todo mundo fique bem atento mesmo a tudo isso, né? E, Rolf, sendo necessário, se por acaso a gente sentir que tem necessidade mesmo, quando chegar ao final do julgamento, a gente dá uma passadinha aqui também para trazer algumas informações aqui para todos os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham aqui. Tenho certeza que você também vai estar disponível para esse momento aí mais na frente, se Deus quiser, relatando mais algumas outras repercussões que a gente veja que são importantes para todo mundo, né? Lembrando que esse ano vai se declarar normalmente, pessoal, essa pergunta foi bem corriqueira aqui, vai se declarar normalmente, o imposto é devido, não deixe de pagar, para não vir depois cobrar de mim do professor Rolf. Vai acabar um devedor solidário, né, do tributo. Né? Tem que pagar, vamos esperar, logicamente, a decisão final do Supremo para a gente ver qual vai ser a modulação que vai ser dada. Rolf, eu vou lhe passar a palavra de volta para você fazer as suas considerações finais, porque realmente o nosso tempo aqui já está bem perto do final e o Instagram é implacável, ele tira a gente do ar de todo jeito com 1 hora de live, né? Então, você fica com a palavra aí para as questões finais aí da nossa conversa, alguma coisa que a gente tem esquecido eventualmente, né? Não, o Instagram é que nem o congresso do IBDFAN, né? Quando chega, bate o horário, nos tira, apaga a luz, né? Certo. Não, eu só queria dizer assim, ó, parece que a pensão alimentícia, a tributação da pensão alimentícia, ela gera uma receita de 6 bilhões de reais por ano. Quer dizer, ou seja, quanto dinheiro faltou na mesa do cidadão brasileiro, da pessoa que vive exclusivamente desse mínimo existencial. Fez muito mais falta a todas as pessoas que tiveram que tirar do seu bolso esses valores e tiram do seu bolso durante anos a fio, do que exatamente fará falta ao Estado, porque nunca foi devido ao Estado. Então, eu só queria aqui agradecer o convite, a oportunidade que me concede da gente poder falar sobre um tema que me parece de repercussão geral, sim, de extrema relevância para a sociedade brasileira, e espero que haja definitivamente a correção deste rumo. Nós precisamos, está fazendo falta, Rodrigo, que nós possamos, de uma vez por todas, voltar a acreditar neste país, voltar a acreditar nas instituições jurídicas, nos nossos julgadores, nos nossos tribunais, e voltar a ter a necessária e fundamental segurança jurídica. É isso que eu espero e é nesse sentido que eu peço que todos os que estão aqui nos acompanhando torçam para que esse julgamento se dê o mais rápido possível e a gente, então, possa restabelecer uma justiça que está trancada na nossa garganta. Pois é, Rolf. Aliás, esse pedido, digamos assim, de todos nós, né? O que você fala é o que todos gostariam de dizer mesmo, né? De um julgamento rápido a respeito desse assunto, já que a gente já vem com uma ação desde 2015. É um pedido importantíssimo, né? Porque na medida que o tempo passa, se paga mais o tributo indevido, porque muito provavelmente o efeito modulado vai ser o efeito ex nunc, ou seja, quanto mais rápida vier a decisão, melhor para todos, num tema que me parece assim muito claro já a essas alturas, né? Mas vai sobrar na mesa. Mas vai sobrar na mesa do Alimentando.
Pois é, exatamente. Para Você ele bem faz destacou. falta, para ele faz falta. Verdade, como você bem destacou, muito bom, isso muito, muito interessante mesmo. Rolf, olha, aqui vai ficar meu agradecimento, muito obrigado por você estar com a gente hoje aqui. Esse bate-papo foi super bacana, muito interessante, com muita informação boa. Sinceramente, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir vão curtir muito esse tema, essa quantidade enorme de informação de alto gabarito aqui que você deixou aqui gravado nesse vídeo, viu, Rolf? Um abraço grande para você, uma boa noite aí em Porto Alegre, uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no Brasil inteiro aqui. Eu fiquei muito impressionado, nós chegamos a ter mais de 1000 pessoas participando aqui conosco agora no comecinho da noite. E onde você estiver, aqui no nosso Brasilzão, sintam-se abraçados por mim e pelo professor Rolf. E daqui uns dias a gente está de volta aqui com a nova live. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado a todos. Vamos torcer.